Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Corrine Fontanella, a diretora executiva da Câmara de Comércio França-Brasil. Bem-vindo a mais um evento de comissão. Hoje é o webinar respeito a desafios e oportunidades do mercado ferroviário no Brasil. Bem-vindo primeiro a nossos palestrantes, Ismael e Luiz Henrique, que a Fernanda, a nossa líder da comissão, irá apresentar mais em detalhes daqui a alguns minutos. E bem-vindo também ao Filipe, o nosso moderador desse webinar hoje. Eu vou falar um pouquinho da Câmara de Comércio França-Brasil, mas muito rapidamente. Nossa Câmara é uma Câmara das mais antigas, a mais antiga, né, a Câmara bilateral no Brasil, com 123 anos de existência, fundada em 1900 no Rio e em 1933 em São Paulo. Então, uma Câmara com muita história. É uma Câmara nacional que tem 4 regionais. São Paulo, a principal, com o maior número de membros, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Somos 430 membros nessa Câmara. Entre esses membros, para fazer a conexão com o evento de hoje, né, algumas empresas bastante relevantes no setor ferroviário, como a Alstom, que todo mundo conhece, e também empresas de engenharia e consultoria no setor, como a Aegis ou a Sistra. Eu acho que entre quem nos assiste, né, tem vários associados, mas também não associados. Então, eu gostaria de fazer o convite a quem ainda não é associado da Câmara França-Brasil e nos procurar se tiver interesse. Nossa equipe está à disposição. Para falar um pouquinho sobre o evento, né, eu queria agradecer a Fernanda por ter tido essa iniciativa, porque o mercado ferroviário acredita que ele não é tão conhecido, né, ainda, principalmente as suas oportunidades que ele oferece. Para quem vem da Europa ou da França, eu mesmo sou francesa, né, a gente, lá o trem é o meio de transporte dos mais usados, mas aqui no Brasil ainda realmente não é. Mas tem um potencial muito grande, né? Eu acho que nunca teve tantos projetos no mercado ferroviário quanto hoje. Então, esse evento atendo a vocação da Câmara de divulgar essas oportunidades de investimentos e contribuir, né, de uma forma indireta para que as nossas empresas possam se interessar por esse mercado e fazê-lo crescer, porque afinal, esse é um meio de transporte muito estratégico para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Bem, não vou me estender, né, porque não sou expert no assunto, e desejo um bom evento a todos e a todas, e eu passo a palavra para Fernanda. Obrigada, Corrine. Bom dia a todos. Peço desculpas que eu estou com a voz um pouco rouca. Queria agradecer a presença de todos vocês no evento. O primeiro evento da Comissão de Infraestrutura esse ano. E que evento, tenho certeza que será um excelente evento. Agradecer também a presença dos nossos palestrantes. Sei que ambos possuem uma agenda bastante atribulada, especialmente no fim de ano, né, onde as agendas já tendem a ficar mais concorridas. Então, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para falar desse tema que, como a Corrine bem pontuou, é muito relevante para o país e está em alta, né? Vimos acompanhando cada vez mais notícias sobre esse setor na internet, na imprensa, enfim. Como todos os participantes devem ter percebido no convite do evento, os nossos palestrantes possuem uma longa carreira no setor público, no setor de infraestrutura, currículos riquíssimos, mas eu farei uma breve e concisa apresentação de ambos. O primeiro deles, o senhor Ismael Trinques, que é hoje superintendente de transporte ferroviário da NTT, mas já exerceu, perdão, a função de diretor no Departamento de Transporte Ferroviário no Ministério da Infraestrutura, também de conselheiro fiscal da Valec, e diversas funções do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, dentre outros cargos. E também o senhor Luiz Baldez, que hoje é presidente executivo da ANUT, e que também já desempenhou funções públicas durante 20 anos
nos Ministérios de Minas e Energia, Economia e Transportes, além de outras funções também relevantes. Bom, como a Corrine apresentou, eu sou Fernanda, eu sou sócia do Xenu e líder da Comissão de Infraestrutura desde que ela foi criada, há mais ou menos 7 anos atrás, em que pese já temos feito vários eventos ao longo dos anos, falando inclusive dos transportes aeroportuários, rodoviários, nós nunca tínhamos feito nenhum evento falando do setor ferroviário. Então, eu estou especialmente feliz com esse evento, é um evento que eu venho idealizando ao longo dos últimos meses, com a ajuda de várias pessoas. Fico muito feliz que deu certo, que conseguimos fazer ainda nesse ano. E a ideia aqui, gente, é um bate-papo descontraído. Nós teremos uma breve apresentação de ambos os palestrantes, mas eu queria encorajar todo mundo a participar de forma ativa do debate. Tá? Vamos contar também com a participação, como moderador do evento, do Felipe Pacheco, que também é sócio do Xenu, e o Felipe é especialista em direito regulatório e tem uma atuação muito forte no setor de infraestrutura, e especialmente no setor ferroviário. E sem me prolongar demais também, vou passar então a palavra para o Felipe, para que ele possa abrir o evento, de fato, e iniciar as discussões e os debates com os nossos palestrantes, tá bom? Obrigada a todos, Felipe. Com você a palavra. Olá, pessoal, bom dia. Certeza que essa é uma oportunidade única aqui para a gente falar um pouquinho sobre ferrovias, sobre os desafios, sobre o futuro, sobre perspectivas. Como a Fernanda disse, a ideia é a gente ter um bate-papo mais descontraído mesmo. A interação de todos aqui é importante, até para a gente aproveitar aqui a presença de dois conhecedores aqui do assunto, duas pessoas que conhecem como ninguém aqui ferrovia, um pela visão do usuário, que é o senhor Baldez, que vai trazer a visão de quem utiliza o serviço de transporte ferroviário de cargas, e outro pela visão do regulador, e não na sua função fiscalizatória, né, mas sim daquele que fomenta a iniciativa privada, que impulsiona o desenvolvimento econômico, por consequência, o desenvolvimento social, quem alavanca aí a geração de negócios, que pode, por meio da regulação, atingir os objetivos e a gente, como um país, tem um crescimento importante nesse segmento. E a gente sabe muito bem da importância das ferrovias para qualquer país que almeja um crescimento econômico relevante. Então, para a gente não perder muito tempo, sei também que Ismael tem um compromisso pontual aí em cima do nosso horário de término. E, Ismael, antes de começar até, queria te ouvir sobre uma notícia muito importante, que foi uma premiação internacional que a NTT participou, teve uma cerimônia realizada há 2 semanas em Nova York. Então, fala para a gente um pouquinho, por favor, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo mesmo, sobre essa premiação. Obrigado de novo, Ismael. É, que isso, cara, é um prazer. Bom dia a todos. Bom dia aí, Felipe Baldez, grande amigo aí, Baldez, e a todos que nos estão assistindo agora. Bom, antes de mais nada, também queria agradecer essa oportunidade. Sempre importante você poder falar um pouco do setor que você ama, né, do setor ferroviário, trazer isso para todo mundo. É, Talvez tenham mais interessados aí no futuro, isso é importante, né? Um setor que está quase, a gente pode falar quase que renascendo agora, né? Um setor que está com bastante investimento, né? Bastante frente aí, iniciativas, então, extremamente importante para o país. Bom, sobre essa premiação, falar rapidinho, né? Nós estávamos concorrendo ao Tripio Award, é uma premiação que acontece em Nova York, né? Nós especificamente concorremos na categoria Melhor Projeto de Financiamento de Infraestrutura, né? Haviam em torno de 60 inscritos e a gente ficou na shortlist, né? Nos três. Infelizmente não vencemos, tá? A empresa que venceu foi quase que uma azarona, foi uma empresa de dessalinização, empresa canadense, né? Enfim, mas foi importante, a primeira vez que o setor ferroviário da América Latina chega na shortlist, né? Então foi um evento bastante interessante, conhecemos várias empresas, empreendedores, né? Não é só do setor público, né? Tem parceiros privados que também participam, então tinha bastante
personalidades lá interessantes, enfim, mas fica para a próxima, né? Acho que foi um bom resultado para o Brasil, mas na próxima a gente leva o prêmio. Muito bom, Ismael. Parabéns por ser finalista, esse já é um prêmio, e dentre tantos projetos, né? E parabéns a toda a equipe da NTT envolvida. Bom, Obrigado. para a gente então começar de fato o nosso evento, eu passo a palavra para o Baldez. E a gente sabe, Baldez, que a vida de usuário de transporte ferroviário de cargas no Brasil não é fácil. Até comentei com o Ismael aqui que ele teria hoje um desafio maior para responder as perguntas, as dúvidas das pessoas. Tem muita gente aqui ansiosa para te ouvir, mas a gente entende que é importante o usuário falar primeiro, até porque depois o regulador vai ter várias das respostas às indagações da, da, da visão do usuário aqui, que o Valdez representa, né, que é a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas do Brasil. Então, Valdez, a palavra é sua. Por favor, muito obrigado novamente pela presença e fique à vontade aí. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer à Câmara de Comércio França-Brasil sobre essa oportunidade, também à Chenot, que nos convidou para participar desse evento, que é altamente importante e oportuno. Quero também aqui deixar minha homenagem à NTT, na figura aqui do Ismael, tá certo? Que o que demonstra a qualidade regulatória que a NTT tem. Quer dizer, um prêmio, acho, internacional dessa monta, em que o mundo está participando, é como você falou, Felipe, só está na shortlist já é um prêmio. Eu acho que toda a equipe, toda a diretoria da NTT, aí na figura do Ismael, tem que ser parabenizado e tem que ser reverenciado, tá? Parabéns, Ismael. Bom, eu vou apresentar a visão do usuário, né? Quer dizer, a ANUT tem um conjunto de empresas associadas que movimentam em torno de 350 milhões de toneladas por ano. Portanto, é uma parte importante de carga que o Brasil movimenta, segundo as empresas da ANUT. E as empresas da NUT precisam, evidentemente, da logística. Aliás, é um fator decisivo para o ambiente de negócio dessa empresa e, consequentemente, do próprio Brasil. Tá? Nós vamos apresentar, podia passar, Felipe? Nós vamos apresentar 2 blocos de abordagem. Primeiro, eu vou falar rapidamente sobre como nós olhamos hoje a nossa logística, principalmente a ferroviária, e como nós gostaríamos de vê-la no futuro. Tá certo? Quer dizer, como nós somos os demandantes dessa infraestrutura e nós fazemos nosso planejamento logístico a cada 5 anos, nós precisamos ver o que vai ocorrer com o país nessa área nos próximos 5, 10, 15 anos. O próximo. Primeiro, podia passar, Felipe? Primeiro, essa figura aqui é importante, porque demonstra uma grande preocupação de todos nós sobre essa figura do chamado custo Brasil, não é? Que é uma ineficiência interna que nós temos comparado com países competidores da OCDE. Quando se diz que o país tem um custo Brasil de 1 trilhão e 700 bilhões de reais por ano, significa que é o que a gente gasta a mais para produzir os mesmos produtos que nossos competidores. E esse custo ele é dividido em muitos atributos, pessoal, qualificação de pessoal, tributos, financiamento, regulação, a parte física também da infraestrutura, a integração modal e assim por diante. Então, como nós vamos tratar só de logística e principalmente da ferrovia, é que essa figura mostra
que o custo logístico, nós estamos falando de um elo do custo logístico, que é o ferroviário. Ou seja, na realidade, quando nós dizemos assim, a ferrovia precisa chegar num porto, é claro, então o porto e ferrovia é um ambiente integrado, ele não é dissociado. De qualquer maneira, nós vamos olhar a ferrovia, evidentemente, com o olhar de integração modal. Mas você vê que, além da parte física e regulatória, eu tenho o custo de capital, que também é muito elevado ainda, elevado no Brasil. Consequentemente, você desestimula investimentos no sentido de ter uma alta taxa de juros. Essa taxa de juros está em declínio e, evidentemente, isso volta a criar as condições financeiras de atratividade do capital privado. E o grande objetivo é reduzir esse nosso custo logístico de quase 12% do PIB para algo como 8%, como é o que ocorre nesses países competidores. Próximo. Esse é o nosso sistema ferroviário. Então, se você notar, nós temos 30 mil quilômetros de extensão de ferrovias, 12 mil em plena operação, movimentamos 500 milhões de toneladas ano. Lembrar-se de que nós movimentamos, a carga total movimentada no Brasil é de 2 bilhões e 500 milhões de toneladas. Em ferrovia se movimenta 500, portanto, se movimenta 20%. É por isso que se diz de que a matriz de transporte do Brasil, 66%, 65%, 66% é rodoviário e 20% ferroviário. São esses 500 milhões de toneladas que ele movimenta. Há ainda uma concentração grande em minério de ferro, não é? E também temos dois grupos econômicos que são predominantes na exploração ferroviária. Próximo. Aqui que vai servir para nós conversarmos sobre como que a gente olha e quais são as nossas inquietudes frente ao setor ferroviário brasileiro. Essas perguntas foram feitas, foram durante vários debates que a gente tem, seminários que se participa, webinar que a gente participa, reuniões que a gente participa, e sempre eu tenho, como eu participo muito dessas discussões, eu fico anotando, não é, aquelas perguntas que eu acho que são bem mais relevantes e que o pessoal vai levantando, e depois nós sentamos para tentar entender o contexto e ver se tem resposta. Então, se vê de vez em quando, poxa, será que a gente chega a 30 vezes? Nós temos 20% da matriz de transporte na ferrovia. E diversas autoridades falam de 30%, chegar a 30%, 35% da matriz. Isso é possível? Como que isso é possível? Certo? O segundo ponto é no desenvolvimento em si do transporte ferroviário de carga, que nós precisamos desse desenvolvimento. Outra pergunta importante são os fluxos de exportação. Hoje mesmo, o presidente da República falando que tem uma meta de 600 bilhões de comércio exterior, não é? De exportação, e que é para 1 trilhão. Não é? Ele falou aí 1 trilhão de exportação. Então, esse 1 trilhão tem uma carga por trás em volume, em milhões de toneladas, que é preciso saber que vai ser escoada pelo sistema logístico a algum porto. Então, nós precisamos de logística, precisamos de ferrovia, rodovia e porto também. Tá? Algumas dificuldades que o usuário tem pelo transporte ferroviário, e aí vem as grandes perguntas. Quer dizer, com base nesse portfólio, nós perguntamos, e agora, quais são os nossos desafios para mudar esse cenário e, evidentemente, criar oportunidade de investimento e de prestação de serviço ao longo do tempo. E essa inquietude é que eu gostaria da gente aqui comentar,
Não, eu não vou responder todas, cada pessoa pode ir tirando suas conclusões a partir das informações que nós vamos dando aqui, e aí cada qual cria um cenário e vê que tipo de resposta pode ser dada. O próximo. Primeiro, nós imaginamos assim, nós estamos lançando hoje as bases do futuro. Né? Evidentemente que já o fizemos do passado, mas o que importa é agora o presente. Nós temos o PAC, né, que são esses os números, são números portentosos, que precisam se tornar como uma política de Estado, não, nós não precisamos que isso aqui seja de 4 em 4 anos. Hoje nós temos as ferrovias autorizadas, que são esses números que estão aqui, 101, na realidade são 46 contratos assinados, o Ismael já me corrigiu, portanto, isso muda dia a dia, vai mudando, novas pessoas vão pedindo requerimento. Este Plano Nacional de Ferrovia, que eu espero que o Ismael nos brinde aí, o que nós sabemos é que está em preparação, era para ser anunciado agora em outubro, foi adiado, mas está sendo, e toda uma regulação infralegal, que dá aquela famosa segurança jurídica. Tá? Próximo. No caso ferroviário, o PAC, como eu falei a vocês, nós temos uma base física hoje que movimenta 500 milhões de toneladas. Nós, usuários, precisamos de mais oferta de capacidade. Então, o governo está mapeando novas concessões, né? Fora as autorizações, eu estou falando aqui só de concessão pública, e mapeou o Brasil em termos dessas ferrovias que aí estão alocadas. Portanto, é um projeto ambicioso, grandioso, isso aqui fora as autorizadas, falando só das concessões, o que daria um salto de oferta de capacidade imenso para a logística brasileira, tá? A viabilidade desses projetos, o que vai ser, para nós, uma grande conquista ter mais oferta de capacidade. Próximo. Muito bem, mas uma coisa importante, e eu tenho certeza que todos pensam assim, por que eu tomo determinadas decisões de política pública? Porque eu preciso ter um objetivo de longo prazo. Eu não posso fazer um investimento porque ele não é um fim em si mesmo. Eu não construo uma ferrovia por construir uma ferrovia. Eu construo uma ferrovia para movimentar produtos, para reduzir o custo logístico, para ativar uma determinada unidade portuária, para expandir a capacidade de oferta e assim por diante. Eu tenho que ter um objetivo estratégico de longo prazo. Portanto, a redução de custo logístico é algo importante. Então, quando se diz de que nós precisamos ter 30% do transporte, da matriz de transporte vindo de ferrovia, 30%, 35%, já ouvi falar até em 40%, nós precisamos ter um prazo para isso. Não, vai ser até o ano 2030, até o ano 2035, é para nós criarmos indicadores que possam dizer se a gente vai atingir aquela meta. A mesma coisa quando se fala em equilíbrio de matriz de transporte, que sempre se tem como referência americana, que é mais ou menos um terço, um terço, um terço. Um terço ferrovia, rodovia e portos. A segunda coisa é, como eu tenho muito projeto, preciso priorizar. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso priorizar. A outra coisa são os incentivos para o setor privado. O setor privado precisa, não o incentivo, não só, desculpe, o incentivo financeiro, mas o incentivo da segurança jurídica, o incentivo da regulação adequada, o incentivo de prazos de financiamentos adequados ao seu projeto. Quer dizer, uma ferrovia leva 5, 6 anos para ser implantada, então a carência não pode ser 2 anos do financiamento. A carência tem que ser de 5, 6 anos. Como é que ele vai começar a pagar o financiamento
se a operação dele começa depois do fim da carência. Entendeu? Então, ele vai fazer o quê? Vai rolar a dívida. Aí, quando chega lá na fase operacional, ele está com uma dívida imensa e muitas vezes não tem nem como pagar. O índice de cobertura da dívida fica menor do que aquele contratado, que normalmente é igual a 2. Quer dizer, ele tem que gerar 2 recursos para pagar um de dívida, entre juros e amortização. Então, esses incentivos são fundamentais. A outra coisa é a parceria público-privada. A grande demanda do setor privado é o fundo garantidor. Né? Nós precisamos ter garantia porque o setor privado, no longo prazo, pode ter dificuldades de participar financeiramente com a sua parte no modelo PPP. Aí vem a questão do não contingenciamento de recursos, que no passado já houve uma regra dessa, de que os recursos do PAC seriam incontingenciáveis, portanto, eles estariam sempre à disposição. É preciso definir essa questão e também se ter uma ideia de cronograma, porque quando eu volto a insistir, a empresa faz o seu planejamento logístico, ele vê o que vai ocorrer em 2025, o que vai ocorrer em 2028, o que vai ocorrer em 2030, ou seja, ele tem que ter uma ideia de como é que ele vai fazer uma expansão de capacidade e não saber como vai chegar a matéria-prima e quando vai sair o seu produto acabado. Próximo. O próximo, Felipe. Essa são as nossas desafios, tá certo? Completar o ambiente regulatório. Aqui é um gráfico interessante, tirado, inclusive, do site da ANTF, que mostra a evolução da produção desde lá do início da privatização da Refesa, lá em 97, vocês estão olhando aí, né? Essa queda aí diz muito com a pandemia, aquela crise também econômica do minério de ferro, os acidentes que ocorreram aqui em Minas, de Brumadinho e Mariana. Então, ocorreu essa queda de produção. Mas o grande problema é de que essa movimentação de 500 milhões de reais, ou 500 milhões de toneladas, elas precisam crescer. Vejam o gráfico, que está crescendo quase 3% ao ano a produção de transporte. Mas eu tenho um ambiente regulatório a complementar, tá certo? Exatamente para dar segurança jurídica. Aqui estão as leis, só para vocês ficarem com esse gráfico, mostrando que todo o aparato regulatório legal, do nosso ponto de vista, está posto. Não tem mais nada o que fazer. Agora, o infralegal precisa ser complementado, né? E aí o Ismael pode nos dar as notícias sobre esse tema. Próximo. Da mesma forma, os aumentos de oferta de capacidade. Nós temos, até 2023, os 500 milhões de toneladas de movimentação. O que nós estamos imaginando? Que em 2028, eu tenho 2 projetos prontos. Eu tenho a FICO e tenho a FIOL prontos. Tá? Portanto, o meu planejamento lá do Nordeste, das empresas do Nordeste, que têm associados da NUT, eles sempre me perguntam, e aí? E quando é que a FICO fica pronta? Quando é que a FIOL fica pronta? E vai cruzar a Ferrovia Norte-Sul. Essa 2028. Mas nós temos as outras empresas, né? Os outros projetos, tanto do PAC, as autorizadas, os trechos ociosos, né? Quer dizer, tudo isso vai acumular num aumento de capacidade no futuro. E aí, uma coisa interessante que é preciso ser dado é o seguinte: o Brasil é desigual, isso é uma frase comum, mas é verdadeira. O Norte, hoje, e o Nordeste, está se transformando num grande canal de escoamento da produção brasileira. Então, hoje, a produção de grãos de todo do paralelo 16 para cima
toda, não, mas muito dela já é escoada, mais de quase 40% já é escoada lá pelo norte. Então, e com o aumento da atividade econômica, da própria produção agropecuária, que é o grande alicerce do país hoje, é preciso que também a infraestrutura do Norte e Nordeste cresça junto. Não é? A demanda vai ter, carga vai ter. Precisamos dessa infraestrutura. E lá, por exemplo, no Porto de Itaqui, no Maranhão, um dos melhores do Brasil e, quiçá, do mundo, em profundidade, 25 metros, nós temos novos tubos sendo implantados naquela região, temos ferrovia, uma ferrovia, aliás, a ferrovia da empresa Grão-Pará, então, que também está como autorizada, já tem contrato assinado, tudo. Essa realidade ela está aflorando porque ela precisa da demanda que vai lá ser escoada pela região norte e nordeste do país. Então, aqueles projetos do PAC que estão alocados lá para a região precisam também se viabilizar, precisam ser implantados para que a carga possa escoar também por aquela região. Próximo. Aqui, também para vocês terem uma reflexão. Nós fizemos uma simulação dizendo o seguinte: vamos colocar o país crescendo 2% ao ano, que na média, o que é preciso ver que os últimos 10 anos nós não crescemos nada, ou 0,5, pouco. Mas, de qualquer maneira, estamos aí com, provavelmente, um cenário melhor. Então, 2% de PIB. 2% de PIB dá 1% de carga, é mais ou menos essa a produção, de carga física adicional. Então, se a gente movimenta 2 bilhões e 400 hoje, em 2035, nós vamos movimentar 2 bilhões e 650. Se eu agregar as 500 milhões de toneladas que eu tenho hoje de capacidade de movimentação, aqueles projetos que eu falei ainda há pouco, de FICO, FIOL, e as prorrogações das empresas que já estão assinadas e serão assinadas até 2035, eu vou chegar em 2035 com uma capacidade de 634 milhões de toneladas. Portanto, para eu atingir os 35% da matriz de transporte, eu preciso estar movimentando lá 934 milhões de toneladas. Portanto, eu preciso agregar até 2035, são 12 anos, tá certo? Eu preciso agregar 300 milhões de toneladas. Então, todos esses projetos do PAC, das autorizadas, das prorrogações, recuperação de trecho ocioso, essa massa de projeto, ele precisa agregar para ter a meta de ter uma matriz de transporte equivalente a 35% em ferrovia, eu preciso de 300 milhões de toneladas. E aí, só para vocês de capacidade adicional. Só para vocês terem ideia, a Ferrogrão, que hoje seria um dos maiores projetos aí do Brasil, no pico vai movimentar 50 milhões de toneladas. Então, eu estou dizendo que é como se eu precisasse implantar algo como 6 vezes a Ferrogrão, o que é uma tarefa em 12 anos. Não é uma tarefa fácil, não é. Este é o nosso desafio. Próximo. Muito bem. Aqui tem alguns fatores críticos de sucesso, que também são coisas que a gente precisa criar ou adequar para nós atingirmos aquela meta. É a governança, porque o PAC ele não é um projeto ferroviário, ele é um projeto de país. Tem saúde, educação, tem tudo ali dentro. Tá? Você precisa de uma governança. Eu preciso ter capacidade de elaborar projeto. Um projeto leva 2 anos para ser elaborado, projeto de grande porte. Eu preciso ter aprovações institucionais mais tempestivas, não podemos passar 2 anos
para dar uma aprovação e, principalmente, licença ambiental. Precisamos ter algo mais rápido. A financiabilidade, principalmente Project Finance. Precisamos, nós conhecemos a figura, mas não temos esta figura implantada. O modelo do Fundo Garantidor, a complementação da regulamentação setorial e, evidentemente, estabilidade e regra. Não adianta a gente ter uma regra e amanhã está mudando a regra e aí criar uma instabilidade no setor privado. Próximo. Estamos acabando, Felipe, tá? Aqui é só para mostrar que a ferrovia, no fluxo de exportação, já dá a sua contribuição. Você veja que hoje a gente, o nosso ticket médio de exportação, o valor médio é de $430 por tonelada. Importamos a $1.400, mais ou menos. Portanto, a gente exporta ainda produtos ainda com baixo valor agregado, mas, de qualquer maneira, é o que nós temos. Tá certo? O que a gente movimenta por ano é algo como 800 milhões... Desculpe. O que a gente exporta por ano é 800 milhões de toneladas, em torno disso. Como a gente movimenta e produz 2 bilhões e 400, 1/3 vai para a exportação. O transporte ferroviário, que movimenta as 500 toneladas, 80% vai para o mercado externo, fica 20% mesmo por ferrovia, tá certo? Ou seja, a gente usa a ferrovia 400 milhões de toneladas. Dos 800 que a gente movimenta, portanto, metade de toda a nossa produção de exportação chega aos portos brasileiros por ferrovia. Evidentemente, vocês vão dizer, não, o grande volume é minério de ferro. Exato. Mas tem grãos, tem outros produtos que são também produzidos. Para 2035 é que nós precisaríamos, então, daquela quantidade adicional dos 300 milhões, e aí precisaríamos fazer também um exercício de quanto iria para a exportação. O próximo. Próximo, Felipe. Muito bem, quais são, então, os nossos desafios? Fazendo agora um resumo de tudo. Primeiro, é expandir essa capacidade. Aí nós estamos falando de 300 milhões. Precisamos viabilizar os trechos abandonados. É evidente, são 18 mil ou um pouco menos, parte disso, não vai aproveitar tudo, muita coisa provavelmente será erradicada, mas parte disso pode se tornar ferrovias alimentadoras. O acesso a portos é uma coisa importantíssima, que depois a gente pode até detalhar se alguém se interessar. A integração da malha e a interoperabilidade. Nós não podemos fazer pedaços de ferrovia, nós temos que fazer sistema ferroviário que se intercomunique. Outra coisa importante é a introdução de novos operadores de transporte, que é o ATF, que está previsto em lei, que eu tenho certeza que o nosso superintendente Ismael vai nos dar uma notícia sobre o agente transportador ferroviário. É o que não tem em ferrovia, tá? Ele é somente um operador, um transportador. A outra coisa é diversificar a carga. Nós precisamos de mais carga geral, mais contêiner, tá certo? É muito concentrado, como eu falei, em minério de ferro. E as estruturas de financiamento e garantias. Esses são os nossos grandes desafios para a gente avançar nesse setor. E as oportunidades? Aí o próximo. Bom, aqui é um modelo como a gente imagina que deveria operar. Você vê que o concessionário, o autorizatário e o operador independente convivendo no mesmo sistema, tá? Através da exploração compartilhada dos trilhos, tá? Ou as regras que hoje já existem na ANTT. Próximo. E essas são as oportunidades. Primeiro, como eu preciso de 300 milhões de toneladas nos próximos 15 anos, vamos fechar em 15 anos, o mercado de parceria é imenso. Tá certo? São bilhões de reais de investimento e bilhões de reais que vão circular diretamente nesse mercado.
tá certo? Eu tenho o efeito multiplicador do investimento. Cada investimento desse, de R$ 1, tem um efeito multiplicador de 1,3, 1,5. Então, você pode ter novos emprego, aumento de renda, novas atividades e assim por diante. É o efeito multiplicador. Eu fiz questão de colocar trilho aqui. Trilho, nós produzíamos trilho no passado, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Depois, praticamente, parou a produção porque não tinha demanda. Então, esse cenário pode criar um ambiente para que a produção de trilho volte, que a gente importa todo o trilho. Aqui tem um mercado de fornecedor de locomotiva e vagão, a Abifer, do nosso amigo Vicente Abate, que é o presidente dessa entidade, está preparada para fornecer todos esses equipamentos. Evidentemente que um ou outro pode ser importado, mas a grande maioria pode ser produzida internamente. E o próprio mercado financeiro, as garantias, debêntures incentivadas, tudo isso movimentaria o mercado de seguros. Portanto, a gente teria realmente um efeito multiplicador muito grande. Próximo. Bom, e aí encerramos, Felipe. Me coloco aqui à disposição de você ou de todos que estão participando para detalhar ou avançar em algum outro tema, tá certo? Sobre o assunto. Obrigado, hein? Muito bom, Baldes. Obrigado pela apresentação, pelas informações, pela visão do usuário. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou deixar para o final para você, porque a gente está aqui ansioso também para ouvir o Ismael e eu tenho certeza que ele já vai endereçar algumas delas. Então, Ismael, para a gente também não perder muito tempo, a gente sabe dos horários apertados aqui, fique à vontade para começar a sua apresentação. Novamente, obrigado pela presença. Bom, vamos lá, já vou botar ela aqui. Eu realmente tenho outra apresentação daí para o Mercosul, por SGT5, e ela é logo na sequência. Me desculpa, mas qualquer coisa que eu não consegui responder no prazo, Felipe, a gente registra, né? Eu respondo por e-mail, WhatsApp, o que vocês quiserem, sem problema nenhum, tá? Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela? Não? Maravilha. Bom, pessoal, eu fiz uma apresentação um pouco menor que a do meu amigo Valdez. Valdez, anotei alguns pontos aqui que eu vou endereçar aqui durante essa apresentação, tá? Eu foquei, pessoal, um pouco mais como agência reguladora no que nós aqui temos de influência, papel, enfim, com relação ao setor ferroviário, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje, com a política que nós temos hoje, tá? Eu vejo 4 pilares que são, digamos, os principais para que realmente você tenha aí um crescimento do setor ferroviário, tá? Todos eles aqui, vocês vão verificar, tem alguma participação do setor privado. Então, na verdade, o governo ele está numa linha mais de fazer uma participação com o privado e dessa forma crescer tanto em capacidade quanto em extensão de malha, do que realmente uma retomada muito forte de obra pública, como você tinha no passado, né? E aí, pessoal, aqui estão elencados os 4 pilares, tá? Novas concessões ferroviárias, eu vou, na sequência, detalhar isso. Prorrogações antecipadas dos contratos de concessão já vigentes, existentes, tá? Também vou detalhar isso. Investimentos cruzados, nós tivemos também 3 investimentos cruzados e se mostrou, por enquanto, né, uma iniciativa de sucesso, talvez ela possa ser replicada, né, num momento aí futuro. E o nosso novo Instituto de Autorização Ferroviária, que é uma outorga em regime de direito privado, né? Ela, como o Baldes falou, nós já temos todo o arcabouço legal, né, necessário, enfim, que é a Lei 14.273 de 2021,
Antes disso, teve uma medida provisória 1065, e ela se mostrou, por enquanto, bastante promissora, tá? No momento em que a gente teve mais de 100 requerimentos de autorização ferroviária, também vou apresentar um pouco na frente, tá? Então, pessoal, para começar a detalhar isso, deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá. Eu trouxe um mapa, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ele. Depois eu posso mandar aí, Felipe, né? A apresentação, o pessoal conseguir ver um pouco melhor, tá? Ficou um pouco pequeno. Mas eu tenho um mapa aqui da malha do Brasil, na qual eu congreguei aqui neste mapa os 3 primeiros pilares, quais sejam, né? As novas concessões, as prorrogações antecipadas e o investimento cruzado. Então, pessoal, começando por prorrogações antecipadas, como todos já sabem, né? Até o momento nós prorrogamos 4 contratos, né? Quais são eles? Rumo Malha Paulista, MRS e as 2 concessões da Vale, Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, tá? O que é a prorrogação antecipada? O nome já fala, né? Se antecipa a possibilidade da prorrogação. Essa possibilidade de prorrogação, ele já existe nos contratos. Todos esses contratos já têm lá essa possibilidade da prorrogação por igual prazo, mais 30 anos, né? São contratos que foram assinados originalmente em 96, 97. Acho que só a Malha Paulista foi assinada em 98, todos os outros foram nos anos de 96, 97, e eles estão agora para findar, né? 30 anos depois. Então 2026, 2027 e Malha Paulista 2028. E aí a gente antecipa, né, essa prorrogação atrás de uma vantajosidade. Se antecipa dessa forma também investimento. Aquele investimento que possivelmente ocorreria em 26, 27, 28, você puxa ele, se antecipa ele ali, quando foi assinado 2020, né, 2021, a gente antecipou quase 10 anos esses investimentos, exatamente para fazer a roda da economia voltar a girar, gerar emprego, né, tributos, mais capacidade e tudo mais. E aí, pessoal, dentro de cada um desses contratos, há investimentos pesados que estão previstos, né? Da Romalha Paulista, em torno de 5 bilhões de investimento, né? Carajás não teve um valor tão pesado de investimento, mas a gente está amortizando investimentos que já foram antecipados com a própria duplicação da ferrovia, em torno de 19 bilhões, né? MRS, o investimento principal lá que eu posso citar aqui, é a segregação da malha da CPTM e da própria MRS, né, no centro de São Paulo, o que vai melhorar tanto o transporte passageiro quanto o transporte de cargas. Hoje, passa lá pela ferrovia em torno de 1 milhão e meio de toneladas, e isso vai para 8, 9 milhões de toneladas, né? Então vai ter um aumento significativo da capacidade de transporte de cargas, então isso é extremamente importante para o país. E na Estrada de Ferro Vitória Minas, o que eu posso citar como principal realmente é a questão do investimento cruzado, que é o nosso segundo pilar que eu vou apresentar um pouco mais à frente, que é a FICO, tá? Bom, além dessas 4, pessoal, ainda está na mesa a possibilidade de se prorrogar a FCA, que é uma ferrovia, ela está aqui, a FCA, ela está detalhada aqui em roxinho, né, esse pontilhado. A malha que a gente tem a maior extensão hoje concedida, né? Ela possui 7.200 quilômetros de extensão. Então, a nossa maior concessão hoje passa por 7 estados brasileiros. Temos também a Rumalha Sul, é essa aqui, em amarelo, né? Enfim, essa cor aqui, um amarelo um pouco esverdeado. Ela tem 7.000 quilômetros, em 200 quilômetros mais ou menos da extensão. Nossa segunda ferrovia em maior, nossa segunda concessão em maior extensão hoje no Brasil. E temos também a FTL, essa ferrovia aqui em verde, aqui a norte-sul, né? Mas esse outro trecho aqui no nordeste em verde, em bitola métrica, que é a ferrovia da Transnordestina. E temos também, por final, a Teresa Cristina, que é a nossa menor concessão, né? Ela tem 162 quilômetros, ela fica aqui no litoral, aqui nessa, né, entre Criciúma e o porto de Imbituba,
né? Uma ferrovia extremamente eficiente, mas ela tem uma pequena extensão. Então, temos esses 4 contratos que estão aí na mesa para poderem ser prorrogados, né? E aí depende hoje do formulador da política pública, né? Quem é este é o Ministério, né? Então, está lá no Ministério a decisão se iremos prorrogar ou não, tá? O segundo pilar aqui do nosso crescimento ferroviário, digamos assim, é o investimento cruzado, tá? Dos 3 investimentos, todos eles ocorreram dentro do contrato da Estrada de Ferro Vitória Minas. O que é o investimento cruzado? A concessionária, ela troca um dever de pagar uma outorga por um dever de entregar um ativo para o governo. Então, na verdade, é isso, né? Ele troca um dever que ele tem ali de um pagamento por uma entrega, né? E aí isso já ocorreu para o fornecimento de trilhos para a ferrovia de integração Oeste-Leste, para a FIOL 2, que vai de Caetité a Barreiras, esse trecho aqui. Então, por investimento cruzado, a Estrada de Ferro Vitória Minas, ela adquiriu e entregou nos estaleiros de solda da ferrovia FIOL lá, trilhos TR-68. Qual a importância disso, pessoal, para o governo? Primeiro, o risco, qualquer risco que você tenha ali envolvido de câmbio, de logística, fica com a concessionária e não com o governo, tá? Segundo, você antecipa brutalmente a entrega do produto, tá? Enquanto que no governo você vai ter que fazer uma licitação, e no caso de trilhos, ela necessariamente é uma licitação internacional. Por quê? Porque nós não fabricamos trilhos há em torno de 30 anos, né? Então, infelizmente, essa compra, ela necessariamente é internacional. Ela demanda um gasto de hora homem, de recurso financeiro muito grande e muito tempo. Quando a gente consegue transferir isso para uma concessionária que consegue, em certa medida, escapar desse trâmite burocrático, né? Você tem um ganho de tempo absurdo, né? A outra aquisição em investimento cruzado foi de dormentes, da mesma forma. A Vale também adquiriu dormentes por meio da sua concessão da Vitória Minas, também para o trecho aí da FIOL 2. Então, hoje a gente tem os 2 insumos mais caros de uma ferrovia, né? Que é trilho e dormente já totalmente adquiridos ali para esse trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste, tá? E o terceiro investimento cruzado, mais importante e disparado, é realmente construir esse trecho aqui, não sei se vocês estão vendo aí, da FICO, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que vai de Mara Rosa até Água Boa, tá? Por que ele é extremamente importante? Que hoje, pessoal, o Mato Grosso é o estado que mais produz soja disparado no Brasil. E ele só tende a aumentar. Ele só não aumenta mais, numa velocidade maior, porque a gente tem um déficit de opção logística. Você não tem como escoar mais a soja. Então, realmente, a gente precisa de uma ferrovia nova, de alta capacidade, para poder ajudar esse crescimento lá do estado, né? E quem vai fazer esse papel realmente é a FICO. Então, hoje, o primeiro trecho, ela vai até Água Boa. Esse trecho tem 383 quilômetros, tá? E aí você tem a FICO 2, que vai até, não tem o ponto, mas até Lucas e Rio Verde, fica mais ou menos no meio do estado, onde hoje você tem uma produção em torno ali, no entorno ali de 60 milhões de toneladas ano. Então você tem uma produção maciça de grãos, e essa ferrovia vai ajudar muito a escoar tudo isso num preço realmente competitivo, principalmente internacional, né? E aí, esse primeiro trecho, ao invés de nós licitarmos, né, fazer aí, construir ele por meio de alguma empresa pública, quer seja a Infra SA, a antiga Valec, quer seja o DENIT, você consegue fazer hoje com a Vale. Então, a Vale está tomando risco de engenharia, né? Ela não tem termo aditivo, não tem direito a termo aditivo direto, a não ser em alguns casos bastante específicos. E ela também não tem reajuste, né? Então, esses riscos realmente ficaram para o setor privado. Então, para o governo, na verdade, ficou muito bom. E isso, de alguma forma, a gente verifica a possibilidade de ser replicado, principalmente porque na hora que nós outorgarmos essa ferrovia, veja, a Vale apenas executa, ela não vai depois explorar a ferrovia. Ela vai, esse bem é reversível, ele vai ser entregue para o governo, para que o governo possa outorgá-lo aí para alguém
esse outorgante inevitavelmente vai pagar um valor de outorga alto, porque é uma ferrovia extremamente eficiente, e a gente pode usar novamente essa outorga para um novo investimento cruzado e assim de forma sucessiva, né? E aí você consegue fazer ferrovia sem ter diretamente recurso proveniente do AGU, né, do Orçamento Geral da União, tá? Então, eu acho que é uma forma bastante inteligente de se fazer novos trechos ferroviários, tá? Bom, seguindo, pessoal, o outro pilar que eu havia comentado são as novas concessões de ferrovias, tá? E aí eu posso citar hoje 4 novas concessões, tá? A primeira delas é esse trecho aqui em azul escuro, que é a Rumo Malha Oeste, né? A Rumo, ela pediu devolução desse trecho, né, por meio do Instituto da Relicitação. Este instituto, pessoal, ele está previsto, se eu não me engano, no artigo 2º já da Lei 13.448 de 2017. É a mesma lei que tem a prorrogação antecipada, também tem o Instituto da Relicitação. Então, esse trecho ele está sendo estudado pela CAF, né? E também hoje está na decisão do nosso formulador de política pública, o Ministério dos Transportes, de como será feita essa relicitação. O estudo está bem adiantado, está nos finalmente. Imagino eu que até dezembro você tem aí a decisão de como é que vai ser feita essa licitação. Você tem alguns cenários, né? Um deles é realmente na tentativa de se conceder novamente a ferrovia como um todo. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia, acho que você tem players bastante diversificados e eles, em conversa com o privado, eles não pretendem entrar num consórcio, então eu acho que é uma dificuldade intrínseca aí até de ficar em pé o empreendimento, porque nenhum dos players tem interesse na ferrovia como um todo, todos eles têm interesse em trechos específicos. E o outro cenário realmente é você fatiar essa ferrovia em 2, 3 certames licitatórios, né, outorgas diferentes, e isso me parece ser muito mais viável. Isso eu acho até que, no final do dia, não só o sucesso é maior, como a própria outorga a ser paga para o governo também tende a ser maior, né? Você tem, na chegada para São Paulo, você tem uma característica muito hoje de cargas, como o Baldes falou, cargas industrializadas, cargas containerizadas e também transporte passageiro. Ali perto da região de Campo Grande, até a divisa com o estado de São Paulo, até ali mais ou menos na região de Panorama, você tem uma característica de empresas de celulose, Eldorado, Suzano, enfim, e cargas de grãos, né, agrícolas. E na região de Campo Grande, a Corumbá, você volta a ter ali alguma carga containerizada e também minério proveniente da região de Corumbá. Então, me parece que você fatiando em algumas outorgas, você consegue atingir melhor aí o interesse do privado, né? Mas isso fica na mão aí do formulador da política, né? Bom, o outro trecho que eu acho que vale ser mencionado é o da Transnordestina, Bitola Larga, tá? Ela não está nesse desenho porque não havia nenhum empreendimento à época que esse slide foi feito, nenhum empreendimento previsto para a Transnordestina. Na verdade, à época ela estava em caducidade ainda, né? E agora, em mais ou menos meio ano, houve uma mudança de chave importante, né? Não foi dada a caducidade, na verdade, foi feito um termo aditivo à TLSA, o contrato da TLSA, ficou um contrato muito mais moderno, objetivo. E a concessionária, esse trecho, pessoal, vou tentar passar com o mouse, ele vem de Fortaleza até Salgueiro, tá? Ele é um T de cabeça para baixo, né? Ele vem de Fortaleza até Salgueiro. De Salgueiro, ele vai até Eliseu Martins, aqui quase no centro do Piauí, e também vai até Suape, né? Porto aqui em Recife, Porto Público lá de Recife. Nesse termo aditivo, essa concessão ficou com esse L invertido, de Eliseu Martins até Salgueiro, Salgueiro até Pecém ali, né, em Fortaleza. Esse trecho de Salgueiro até Suape será devolvido, porque não fazia sentido para essa concessão você ter 2 portos, tá? Mas agora, o trecho de Salgueiro a Suape se tornou uma opção para uma nova outorga, tá? E o governo já endereçou aí no PAC um valor de aproximadamente 100 milhões, se eu não me engano, para investimento na ferrovia. Ela tem em torno hoje de 150 quilômetros
já concluídos, tá? Grade lançada, então você tem já superestrutura nela. Até transita, é possível transitar hoje com auto de linha nela, e faltam em torno de 300 quilômetros para sua conclusão. E o governo pretende aportar algum recurso público nessa ferrovia para aumentar sua viabilidade e aí no futuro fazermos uma outorga. Não sei se será uma concessão ou um chamamento público, depois eu explico um pouco o que é chamamento público. Ela é uma autorização também, né? Uma outorga em regime de direito privado, muito mais flexível, sem grandes metas, né, contratuais, de forma que se aumenta a viabilidade do negócio, né? Então, talvez essa ferrovia precisa, de alguma forma, lançar a mão do chamamento público para que pare de pé do ponto de vista econômico, né? Mas isso também será visto num futuro aí próximo, tá? Então, acho que esse trecho tem grande chance aí, ainda dentro do governo, de ser outorgado para alguma entidade privada, tá? Daí, mais um adendo, o trecho de Salgueiro a Pecém não faz muito sentido, mas quando você pega uma parte do L que está sendo construído pela TLSE e poder usar aí o direito de passagem, você consegue trazer minério da região de Curral Novo, dessa região aqui do Piauí. Hoje você tem um minério com uma pureza bastante razoável ali, não é como o Carajás, mas você tem uma pureza alta dele. E hoje ele só não é escoado exatamente por uma falta de uma ferrovia, ele não fica de pé, né? Não ocorre por meio de rodovia, né, o transporte de minério. Então, realmente você precisa da opção logística ferroviária para que ele possa ser explorado, tá? Bom, a outra concessão que eu posso citar aqui é o nosso grande corredor oeste-leste, né? Que é isso? É a FIOL junto com a FICO, tá? É um corredor que ele, de certa forma, se assemelha ao nosso tronco norte-sul, né? Que é a Ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia aqui em verde, nós teríamos um tronco oeste-leste, né? Vindo de Ilhéus e indo até Lucas do Rio Verde. E aí também, na visão aqui da agência, para que isso pare de pé, parece interessante que a FIOL, de alguma forma, alcance diretamente em Mara Rosa. Tá? Vocês podem ver aqui no mapa que o traçado original dela, né, ela vai para Figueirópolis, enquanto que a FICO alcança a Mara Rosa. Por que isso acontece hoje? Por que hoje elas são, né, desconexas? Porque você tem, desse lado aqui, do lado oeste da Norte-Sul, você tem a Ilha do Bananal, que é um santuário ecológico, então não há como a ferrovia da FICO alcançar Figueirópolis, né, do ponto de vista ambiental. E também você tem uma chapada nessa região aqui a leste da Norte-Sul, que você não consegue, do ponto de vista técnico, construir essa ferrovia, tá? Teria uma rampa extremamente elevada, sentido exportação, ela ficaria com mais de 1,45, ou seja, você precisaria de helper, de uma locomotiva na cauda do trem, então você teria ali um OPEX, tanto um CAPEX quanto um OPEX extremamente elevados. Porém, há alguns desenhos mais novos, que você está saindo dessa região de Correntina, trazendo a ferrovia para aqui, quase o norte aqui de Minas Gerais, você escapa da Chapada, você pega uma região de produção de grãos hoje aqui no norte de Minas, e aí você consegue alcançar Mara Rosa, tá? Fazendo uma pequena volta aqui em direção ao sul do país, né? Então, esse desenho está sendo estudado, tá, pessoal? E para mim ele só faz sentido neste formato, porque por questões óbvias, né, de concorrência, de risco, enfim. Aí sim, aí você consegue ter uma ferrovia, um tronco leste-oeste, e você consegue, obviamente, talvez trazer um player um pouco diferente, né? Hoje você tem uma predominância do grupo Vale, né, VLI, ao norte do país, e um grupo da Rumo ao sul do país, né? E ter um terceiro player forte seria bastante interessante para aumentar a concorrência e no final do dia baixar a tarifa, né? Então, bom, pessoal, além disso, nós temos a Ferrogrão, né? É a última das concessões que eu verifico. Essa não é de curto prazo, porque ela é greenfield inteira, né?
a gente tem apenas anteprojeto, nem projeto de engenharia nós temos ainda, e ela liga essa região de Itaituba até Sinop. Então, são ali 933 quilômetros de ferrovia, né? Boa parte dela na Amazônia Legal. Então, ela realmente é um desafio de toda a ordem, né? Um desafio financeiro, um desafio técnico, ambiental, mas realmente é uma ferrovia que faria muito sentido, né? Do ponto de vista de escoamento, né? Você consegue alcançar uma região aqui no Rio Tapajós, em que você consegue facilmente escoar essa carga pelo Arco Norte, e ela também, se você for ver, né, é o caminho mais curto que nós temos para tirar do país comparado com qualquer outra opção logística que a gente tem, né? Então, é bastante interessante também. Bom, tirando então esses três pilares que eu acabei de comentar aqui, Felipe, se eu estiver me alongando demais, você me fala, tá? Eu vou tentar ir mais rápido aqui, mas então falei de prorrogação antecipada, de investimento cruzado, de novas concessões. Vou partir agora para a parte das autorizações ferroviárias, tá, pessoal? Então, bem rapidinho, o estudo da autorização ferroviária ela começou realmente na medida provisória 1065 de 2021, e depois do término da vigência da MP, aí ocorreu na mesma data, né? 6 de fevereiro de 2022 acabou a vigência da MP e iniciou a vigência da Lei 14.273, tá? A Lei 14.273, ela realmente, ela tem até um nome, né? A Lei das Ferrovias, ela foi muito mais ampla que a medida provisória, que atacou apenas a questão da autorização ferroviária, e ela ataca a autorização ferroviária, como o Baldez falou, ele cria o ATF, o Agente Transportador Ferroviário, no local do antigo OFF, Operador Ferroviário Independente. Ele cria também institutos novos, muito mais modernos para usuário investidor, investidor associado, traz também inovação para o próprio Instituto da Concessão, né, de concessão ferroviária. Então, ela é uma lei bastante ampla, assim, bastante interessante, e nós verificamos aqui na agência 32 pontos que necessitarão, de alguma forma, de regulamentação da agência. Nós já regulamentamos 5, então faltam ainda 27, né? É uma tarefa árdua que com certeza vai levar alguns anos para realmente concluir, e a ideia é a gente ir atacando por prioridade, né? Primeiro, tudo que pode chamar o interesse do privado, a gente está atacando de imediato, e aí a gente vai, né, diminuindo a prioridade também de acordo com a diminuição da urgência de cada um dos itens a serem regulamentados. E aí, pessoal, qual a grande diferença de uma autorização para uma concessão, tá? Primeiro, é uma ferrovia privada. Acho que isso é uma concessão, fazendo aqui um comparativo um pouco esdrúxulo, ele é quase uma casa alugada, né? A concessão, você explora um ativo do governo. Então, você paga por isso, né? Você paga uma outorga, você explora durante um determinado prazo e depois você devolve a ferrovia, igual a casa alugada. E aí, quando você devolve, tem todo aquele, né? Às vezes você precisa pagar uma indenização, né, a depender da depreciação do bem ativo reversível, ou não, mas é por um período. Normalmente aí a concessão é de 30 anos, o período de concessão, né? Então você tem, quando você começa, isso a gente verificou na prática, quando você chega na metade da vigência do contrato, o concessionário naturalmente começa a ter uma preocupação do tipo de investimento que ele vai fazer na linha. Será que eu consigo amortizar no tempo restante que eu tenho de concessão ou não, né? E além disso, o risco vale a pena? Porque não é uma ferrovia minha, né? No final vou ter que devolver isso, é mais um ativo na hora de devolver para ver se não vai ter uma indenização para o governo, enfim. Na autorização não, a ferrovia privada, né? A lei das autorizações, ela traz aí a possibilidade de se outorgar por 99 anos, prorrogável sucessivamente, então ela tem um caráter de perpetuidade e que auxilia muito na amortização de qualquer investimento, né? O cara faz um investimento para amortizar em 20 anos, amortizou daqui a 20 anos, vou fazer outro investimento para daqui a 20 anos e assim sucessivamente. Ele não está muito preocupado com a questão do prazo de amortização, né? Outro ponto importante, né? A questão de metas. Na concessão, a gente tem diversas metas de toda a ordem.
obviamente, porque é uma ferrovia estruturante, a gente quer aí né, que você tenha aí, abarque todo tipo de usuário, né, dos associados aí do Baldez, então a gente tem teto tarifário, tem indicador de toda ordem, né, idade máxima de frota de locomotiva, número de acidentes, velocidade mínima, né, que você tem. Então, a gente tem vários indicadores ali, e no final do dia, esses indicadores, de alguma forma, têm um reflexo na própria viabilidade, né, do negócio. Na autorização, a única meta que a gente não abriu mão foi de segurança. Qualquer outra é de interesse do privado. Ele opera como achar melhor, né? E aí a gente verifica que isso aumenta muito aí a viabilidade. Por exemplo, quando você não tem meta de idade máxima de frota de locomotiva, você pode usar uma locomotiva aí, às vezes até de 40 anos, dando uma boa adaptada nela, né? Trocando essas locomotivas antigas, normalmente são de corrente contínua, por exemplo. Na hora que você troca ela para alternada, ela ganha uma produtividade aí de uma economia de 30%, né, de combustível. E isso custa menos de 1 milhão na locomotiva, né? Enquanto que uma locomotiva nova hoje custa não menos que 15 milhões, você dá uma recalchutada numa antiga, você vai gastar 2, 3 milhões e ela vai ficar quase como nova, né? E aí, claro que eu tenho alguns aspectos, né? Isso de alguma forma desincentiva a aquisição de novas locomotivas e, claro, e aí todo o mercado ligado à, à produção de locomotivas, né? Ligado à Bifer, né? Do meu amigo Vicente Abate, pode ter algum problema. Mas também, por outro lado, você começa a ter viabilidade de trechos que não vão operar. Então, assim, ele não operando, ele não vai gerar aquisição de nenhuma locomotiva. Assim, de alguma forma, talvez eu não adquira a locomotiva, mas comece a adquirir vagão novo. E aí, de alguma forma, também atende a Bifer, né? Então, a gente tem que sopesar esses lados aí e verificar, mas no final do dia, pessoal, o importante é que a questão das ferrovias autorizadas é uma forma de você ter um instituto que você leva um pouco mais de risco para o privado, mas também, em certa medida, se aumenta a viabilidade econômica do negócio dele, né? E aí, pessoal, quando isso foi lançado lá atrás, nós ajudamos a escrever a lei, né? A medida provisória saiu lá do Ministério quando eu estava como diretor lá. Depois ajudamos o Jean Paul Prats, que era o relator, a construir a própria lei. Havíamos pensado à época que teríamos 6 interessados, né? E 6 já se mostrou viável. Vamos soltar a lei, 6 já é, né? Quase o dobro quase a metade dos players que a gente tem hoje, né? E aí, pessoal, o número que nós tivemos aí de requerimentos foi muito maior, né? Tivemos 106 requerimentos até o momento, tá? Dos 106 requerimentos, a gente tem 71 requerimentos vigentes, tá? 35 deles já foram ou indeferidos ou arquivados, tá? Por que isso aconteceu? Porque o requerente ele tem um prazo para entregar documentação, né? Quando ele não entrega a documentação no prazo, ele é arquivado. Então, a gente tem uma série aí de requerimentos arquivados e 71 vigentes. Dos 71, 46 contratos já estão assinados. Os outros estão ou aguardando documentação ou em análise, tá? O problema é que agora, esses 25 aqui, né, esses 4, com esses 10, com esses 11, que ainda não que estão com requerimento vigente, mas não está com o contrato assinado, eles foram suspensos os trâmites. Por quê? Porque há 2 semanas atrás houve a derrubada de vários vetos da Lei 14.273 no Congresso, e isso gerou uma série de alterações normativas aqui da agência, de forma que a gente vai precisar rever a nossa resolução. Então, enquanto a gente não consegue concluir essa retificação da nossa resolução, eles vão ficar aí suspensos, tá? E não é uma coisa que vai levar pouco tempo, tá? A nossa resolução foi bastante impactada, infelizmente, de forma que a gente vai ter que ter novamente audiência pública, né? Enfim, uma nova AIR, uma nova análise de impacto regulatório. Isso vai levar aí, pessoal, em torno de 1 ano, mais ou menos, tá? Sendo bastante sincero, não é uma coisa rápida. Mas, vida que segue, né? Vamos jogar com as regras aí do jogo e daqui a 1 ano, alguma coisa assim, isso volta a rodar, né? A minha maior preocupação agora é fazer com que esses 46 parem de pé, tá? E aí eu entendo que a gente precisa de uma política de Estado,
tá? Precisa de um financiamento diferenciado, de um BNDES da vida, talvez de alguma forma ter isenções tributárias durante algum prazo, enfim, a gente precisa verificar como a gente aumenta a atratividade para que o privado realmente coloque recurso aí nesses contratos, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho um mapa rápido. Ele ficou ruim, né, Felipe? Ele ficou. Não dá para ver aí direito, mas depois eu passo o link para vocês verem. Ele está no site da agência, tá? Aqui você tem, então, o tracejado. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem linhas tracejadas, que são as nossas concessões, e linhas contínuas, que são as autorizações. Então, a grande maioria, pessoal, quando você verifica, elas de alguma forma têm sinergia com a concessão, né? São trechos que, a princípio, eles jogam carga para uma concessão, para uma linha estruturante concedida. Então, no final do dia, elas não competem com as concessões, elas tendem a cooperar com as concessões e, de alguma forma, ter uma sinergia. Então, me parece realmente um instrumento que ajuda a complementar o arcabouço que a gente já tem hoje no setor ferroviário, tá? Bom, pessoal, além disso, eu acho que a minha apresentação acaba aqui, mas daí eu não sei, Felipe, eu tenho mais 3 pontos que eu gostaria de comentar, até foram perguntas aí, pontos levantados pelo meu amigo Baldez. Será que eu posso falar um pouco sobre eles? Claro, pode seguir, Tá, Ismael. é Eu bem. estou aqui também já com algumas dúvidas pessoal, e Tá, aí você já também endereçou algumas das minhas perguntas, então pode seguir que a gente vai, se quiser até tirar a apresentação da tela, sem problema algum, e a tá, gente agora vai endereçando essas dúvidas aí. tá, maravilha. Consegui tirar? Já, ótimo, obrigado. Tá, maravilha. Então vamos lá. Então, pessoal, sobre o ATF, né? O agente transportador Essa é ferroviário. boa. O Baldez tem razão, tá? Hoje o Brasil engatinha no transporte de containers. Para mim é o futuro. Hoje a gente tem muita carga unitizada, que eu acho, de alguma forma, é um problema, assim, né? Quando você não padroniza a forma de transporte, você tem bobina, tem chapa, tem todo tipo de carga, você começa a ter que ter muito equipamento de transbordo, enfim, a hora que você começa a padronizar essa unitização em container, 2, 3 formas, você começa a padronizar tudo em porto, você começa em pátio de carga, você começa a ter apenas 1, 2 equipamentos, ele resolve tudo, né? Todo o transbordo de carga, né? E aí, container, obviamente, né? Isso é um consenso mundial e a gente precisa evoluir. Eu até estava pensando, Baldez, se uma hora não valeria o governo soltar uma lei obrigando aí, né? Olha, até 10 anos todo mundo tem que migrar para o container, não sei, alguma coisa assim. Porque na hora que isso realmente convergir, o início é muito difícil, porque você tem um custo embutido, né, em aquisição de equipamentos novos, próprios container e tal, mas na hora que realmente isso pegar tração, com certeza no final do dia o custo do transporte vai diminuir, né? E aí eu acho que o ATF é muito importante. O ATF é o Agente Transportador Ferroviário. O que que é isso, pessoal? É uma entidade que ele vai ter um direito, uma autorização para explorar o transporte ferroviário, porém ele não vai ter a gestão do ativo. Hoje, uma concessão ou uma autorização que eu mostrei aí, né, autorização ferroviária, ela explora a ferrovia, mas ela tem a gestão do ativo, né, ela faz a manutenção na linha, enfim. O agente transportador ferroviário, ele vai só transportar, ele vai ter lá seu material rodante, né, locomotiva, vagão, tal, mas ele vai operar na linha de alguém, né, de alguma outorgada. E para mim isso é o futuro, tá? Eu acho que você tem que ter novos players. Eu sempre gosto de concorrência, acho que concorrência é o que faz baixar preço, né? Sem botar até tarifária legal, tal, mas é uma coisa meio forçada. Na hora que você tem vários players oferecendo o mesmo serviço, naturalmente ou a qualidade sobe ou o preço baixa, ou os dois, né? Então a qualidade do serviço vai aumentar, o preço vai baixar, enfim. Então, poder ter vários ATFs é importante. E a gente E o está mercado trabalhando se sim, autorregula, né, Ismael? O mercado se exatamente. autorregula no preço e na qualidade. Exato. A gente tem que dar um instrumento para isso ocorrer, né? Então, me parece que
a gente está trabalhando nisso, tá, Baldez? Estamos firme nisso. A gente está verificando uma forma do ATF em algumas situações ele poder dar o direito ao operador, né, ao usuário dependente, aquilo que a gente, Felipe, falava muito lá na Cenibra, né, no final do dia, o contrato teve o concessionário e a VLI que presta o serviço, né, ambos assinando, talvez no futuro possa ter só a VLI, só o Como ATF, ATF. e se manter o usuário dependente. Seriam contratos muito mais rápidos de ser firmados, né? Ágeis, eu acho que também as condições seriam melhores, assim, condições comerciais, digamos assim, né? E, obviamente, o concessionário vai ter que confiar no ATF, porque se o ATF não prestar o serviço, no final do dia a conta cai no colo do concessionário, né? Então, é uma coisa um pouco diferente, mas a gente já está desenhando isso. E aí, como sempre, a gente vai apresentar aí para todo mundo, né? Para o Baldez lá, para o né, pessoal da NTF, enfim, a gente já está desenhando isso. Outro ponto importante, tá, pessoal? Ismael, Oi. antes de passar para o próximo ponto, teve uma pergunta bem interessante e se assemelha a essa discussão do ATF. Foi do Gustavo Leite, que é a seguinte: para uma ferrovia com vários interesses confluindo, não seria interessante fazer uma concessão de modelo italiano em que alguém detém a ferrovia e quem quiser trafegar sobre ela compra apenas o material rodante e paga pela passagem? Eu acho que está bem semelhante a essa ideia do ATF, né? O que você diz sobre isso? Então, esse modelo europeu, né, não é só na Itália, você tem na Europa inteira, é o sistema horizontal, na qual você Uhum. tem uma empresa que ela apenas é a gestora da linha, mas ela não pode explorar a linha, né? Quem explora são outros, tá? No modelo vertical, que é assemelhado ao que a gente tem no Brasil e que você tem no Canadá, Estados Unidos, México, o modelo vertical é o contrário, né? É quase ali um monopólio, né? O outorgado, ele explora a linha e faz a manutenção da linha. E é ele que escolhe se ele quer deixar alguém entrar ou não na linha, né? Não tem obrigação de direito de passagem. No nosso modelo brasileiro, ele é mitigado. Ele é um modelo vertical mitigado, porque aqui na concessão, o concessionário ele pode explorar a linha, ele pode fazer a gestão da linha, e ele é obrigado a dar direito de passagem para quem quiser entrar na ferrovia, né? Ele tem até uma meta de saturação máxima de 90%, exatamente para sempre ter uma janela de 10% de capacidade para um eventual entrante na linha, né? Algum visitante da linha. Aí, assim, pessoal, o sistema hoje não impede, assim, o nosso modelo, tanto de autorização quanto de concessão, não impede, né, que o concessionário faça apenas a gestão da linha. Ele poderia fazer apenas a gestão da linha. Ele opta por explorar, né? E eu não acho isso ruim, tá? Por quê? Quando você é apenas gestor da linha, você tem algumas dificuldades regulatórias e operacionais, tá? Não vou entrar no detalhe agora, mas você precisa ter uma maturidade regulatória muito grande. Por exemplo, você tem vários operadores, e aí deu um acidente num dos operadores. O primeiro operador lá, né, descarrilou, tombou, tal, rebentou com a via permanente. Tá bom. E aí tem vários operadores na sequência. E aí, quem é o culpado? O gestor da linha que não fez um alinhamento, né, um alívio de tensão, você não fez uma manutenção adequada na linha, ou será que foi o operador que está com o material rodante que deu algum problema no rodeiro? Isso precisa de uma investigação. Tem que ser uma coisa muito rápida, porque o resto está todo mundo esperando na sequência, né, para levar a sua carga para o porto. E aí isso vai gerar demurge. Quem vai pagar esse demurge? Então, você precisa de seguro de toda a ordem. Então, assim, é bastante complexo. Outra, hoje, você tem um modelo operacional na qual você recupera o metal do rodeiro, né? É mais fácil você trocar rodeiro do que trocar trilho. Quando você tem isso, você pode começar a ter rodeiros mais resistentes e começar a desgastar mais a linha, e aumentar a ineficiência. Então, você tem muitos pontos a serem tratados de forma que eu acho que o modelo hoje adotado no Brasil é o mais adequado para o Brasil, tá? Uhum. Muita carga dedicada de minério, enfim. Então, me parece fazer sentido o modelo hoje que a gente tem. Talvez ele careça realmente de
aperfeiçoamento e tal, mas parece ser muito bom. E aí, hoje, como ele falou, né, hoje o ATF atende isso, né? Com os pontos que nós temos, do ponto de vista regulatório nos contratos, tendo ATF, ele vai poder trafegar tanto uma concessão quanto numa autorização, né? Ele não teria nenhum problema com relação a isso. Bom, acho que é isso. Não sei se tem mais algum ponto. Sobre esse ponto, ainda tem mais uma dúvida aqui, mais uma pergunta do Martin. Sobre o ATF, já temos algum operando no Brasil? E se sim, poderia ser citado Então, em qual concessionária? hoje a gente já emitiu uma autorização de ATF para a Brado e ela opera, né? Uhum, A Brado já operava, né, antes como um OTM, a gente tem vários OTMs, né, que é uma coisa semelhada. Operador de transporte multimodal. Antes você não tinha OFF, operador ferroviário, operador independente ferroviário, ferroviário independente. Por quê? Porque a forma de você conseguir autorização é muito complexa. Então o pessoal usava o instrumento do OTM, operador de transporte multimodal, que era mais simples você ter essa autorização. Mas no final do uhum. dia ele é um OFF e hoje um ATF. Como o ATF se tornou uma coisa muito mais simples agora de você conseguir autorização, Por aí via de você tem registro, né? É mais exato, simples. muito mais. Então, né, você tem alguns OTMs migrando para ATF e tem alguns pedidos de antigos OFFs que não operaram também agora para ATF, né? Sim. Então, é questão de tempo. O que nós não temos é essa questão, ô Felipe, de quem hoje opera com ATF, ele ser também naturalmente um usuário dependente. E eu acho Uhum. que na hora que a gente resolver essa questão, aí sim, aí você vai ter muito mais ATF, você vai ter muito mais usuário fechando contrato com a ATF, né? Ok. E aí, Ismael, você acha, falando um pouquinho do ATM, você enxerga futuramente como um agente que pode ser que morra ou não? Ou ele sempre vai existir como uma complementação dessas figuras que é autorizatário, concessionário, ATF, enfim? Não, eu acho que ele se mantém, porque você claramente vai ter, primeiro que o ATM pode ser também ligado apenas à rodovia, né? Ele não é exclusivo aí do ferroviário. E você tem, por exemplo, transportes ligados hoje ao multimodal. Por exemplo, a VLI, em certa medida, ela faz perna rodoviária e ferroviária. Então, ela tem que ser um OTM, né? Uhum. Você tem aí concessionárias ferroviárias que estão querendo também operar com hidrovia, né? Então, eu acho que o ATM ele sempre, talvez diminua um pouco o interesse e tal, mas eu acho que ele é necessário você manter ele de alguma forma, né? Eu acho que sempre vai ter algum interessado quando tiver, talvez com o próprio container em si, né? Que é uma carga que ela é um coringa, né? Você pode botar, tirar ela do caminhão na hora, você já coloca ela num vagão plataforma e chega né, num porto, já coloca ele na hora ali num navio. Eu acho que ele também chama de alguma forma o interesse para OTMs, sabe? Tá, ok. Se for ter dois itens, aí eu daqui a pouco eu retomo com as perguntas, só para a gente também não perder muito time aqui. Tá. Daqui a pouco eu tenho que sair, pessoal, eu ainda tenho que preparar para essa reunião lá do Mercosul, então, bom, vamos lá. Bom, chamamento público. Nós iríamos soltar final do mês passado agora a audiência pública, tá? O que que é o chamamento público? Ele é uma autorização para brownfields, tá? Enquanto que o requerimento de autorização ele é apenas para implantação, para greenfield, né? Para implantar uma nova ferrovia, o chamamento ele é um modelo de autorização para ferrovias já implantadas, né? Em qualquer nível de qualidade, né? Implantada é, apenas, vamos dizer, inicialmente implantada na terraplanagem, enfim, ela totalmente implantada ou ela degradada, né? Aquela que foi implantada, mas você precisa fazer uma manutenção estruturante nela, trocar trilho, dormentação, enfim. Então, ela serve para quando você já tem um ativo público, digamos assim, tá? E aí, com a derrubada dos vetos, a gente precisou puxar o freio aqui, rever a nossa nota técnica, nossa AIR, a análise de impacto regulatório, a própria, obviamente, próprio texto da resolução para adequá-lo e não tornar ele ilegal já de largada. Mas a nossa ideia é que ainda este ano a gente solte a audiência pública do chamamento
E aí sim, Ótimo. eu acho que ele vai ser disruptivo, tá? É a forma da gente poder voltar a ter transporte ferroviário na malha que não opera hoje, que é em torno aí de quase 20 mil quilômetros, né? A gente tem aí uma malha extensa que ela opera de forma muito ociosa ou não opera. Então, eu acho que aqui, exatamente pela esse poder de alguma forma melhorar a viabilidade econômica, eu acho que é a saída para a gente poder outorgar trechos, como o Baldes falou, né? A gente não pode ter a ilusão de que isso vai ser a, a, a salvação de toda a extensão da malha, né? Ao contrário, eu acho que dos 20 mil quilômetros podem operar aí, não sei, 4 mil, 3 mil quilômetros, né? Que tem alguma viabilidade, mas já é alguma coisa, né? E o resto que não vai operar, realmente, eu acho que, sendo bem sincero, ela não se presta mais, talvez, para o transporte ferroviário, né? São ferrovias que começaram em 1880, né? Tem um século e meio quase aí de ferrovia, no momento em que a carga estava naquela região e hoje não está mais, né? A carga ela migra, né? Naquela época você tinha muito produto agrícola sendo plantado na região sul, hoje ele está na região centro-oeste, né? Na região sul Uhum. mudou a característica da carga hoje produzida lá, e talvez aquela ferrovia não faça mais sentido, mas não é por isso, né, que você vai deixar de ter né, assim, um transporte ferroviário. Aquela ferrovia especificamente talvez não tenha sentido para o transporte de carga. Aí talvez você possa ceder para o município fazer um BRT, um VLT, um transporte de mobilidade urbana, porque você tem uma área desapropriada interessante no meio de municípios hoje. Então, ela pode ter finalidades bastante promissoras aí para o entorno ali, para a região, né? Então, acho que essa é a visão que a gente tem que ter. O último ponto é realmente questão da operação acessória e teto tarifário, tá, Felipe? Assim, Sim. é, hoje a intenção do governo é realmente migrar para carga geral, para carga de container, enfim, para cargas de menores volumes, né? E para isso a gente precisa de alguma forma mudar um pouco a questão tanto do teto tarifário quanto da operação acessória, porque são transportes menos eficientes, né? São transportes como a Sinibra vive isso, né? Assim, é aquele transporte que você tem um trem quase parador, né? Ele para de certo em certa extensão, distância, enfim, e você tem ali você quebra o trem, forma um trem novo, né? Faz inspeção de freio, de carga, tal. O trem segue, para, precisa fazer manobra. E você tem um custo envolvido nisso, né? Uma ineficiência natural, em comparação com o trem que sai hoje, vamos dizer, da Rumo Malha Norte, né? O trem que sai de Rondonópolis chega a Santos sem parar nenhuma vez, né? Anda 2.000 km aí direto, né? Então, acho que a gente precisa adequar o teto tarifário e a operação acessória para esse tipo de trem parador, para que você mantenha primeiro um fluxo de qualidade, né, né, uma retribuição financeira razoável, enfim, e a gente está trabalhando nisso, né? A nossa Sim. resolução de operação acessória, ela tá para sair também, né? Vai ser bastante interessante aí para os usuários, mas a Sai gente esse ano, precisa de Ismael? Você acha? Ó, cara, se Deus quiser, sim, porra, eu acho. Vai depender um pouco da minha diretoria, mas eu quero muito que saia. Pô, eu estava Tá parado um certo. tempo aqui na agência, foi um dos negócios que eu me agarrei muito forte quando cheguei aqui. É um tema bastante espinhoso, mas precisa ser tratado, né? Precisa ser enfrentado mesmo, enfim. E agora chegou a questão do teto tarifário. A gente precisa também enfrentar isso, né? Como a gente vai fazer para resolver a questão do teto tarifário. Então, a gente já está em conversas, né, Baldes? Também estou conversando muito com o Davi, presidente aí, recém-presidente aí da ANTF, e a ideia é realmente a gente fazer um estudo robusto sobre aperfeiçoar e muito, né, modernizar muito essa questão do teto tarifário, né? Aí sim, aí eu acho que a gente vai conseguir agradar todo mundo, usuário, concessionário, enfim, e vai realmente fomentar o transporte de carga geral no setor ferroviário. Uhum. Acho que era isso, tá, Felipe? Eram esses pontos. Tem um ponto aqui, Ismael, para. Sei que a gente já está avançando no tempo, mas sobre o. Todo mundo quer talvez ouvir um pouco sobre isso, que é o Plano Nacional de Ah, tá. Ferrovias. Aham. Que a gente pode esperar, se sai e quando que sai, enfim.
Tá. Compartilhe conosco um pouquinho sobre esse assunto. Então, esse assunto ele está sendo bastante tratado no âmbito do Ministério, né? De novo, do formulador da política pública. Era um plano que estava previsto para outubro, mas careceu de algum aperfeiçoamento, né? Não saiu em outubro. Até onde eu tenho ali conhecimento, a intenção é que ele saia no primeiro bimestre do ano que vem, né? Até fevereiro aí de 24, tá? E ele trata de muitos pontos relevantes, passageiro, devolução de trecho, então é, eu não quero dar spoiler aqui, tá? Assim, eu acho que teria que pedir permissão para o Ministério para poder fazer isso, mas o que eu posso dizer é que ele é prioridade para a Secretaria Nacional do Transporte Ferroviário, né, do Ministério, e eles estão correndo, tá? Acho que ali, realmente, nesse novo prazo, eles vão publicar o plano aí para o próximo governo. Maravilha. Tem mais uns minutinhos, Ismael, ou já estourou aí? Como é que tá? Então, eu, se possível, pediria para sair Ô, exatamente para. Felipe, Oi. eu queria aproveitar antes do Ismael sair, só lembrar uma coisa a ele que pode ajudar na questão do ATF, tá? Tem um projeto da ferrovia EF-317, lá no Maranhão, vocês conhecem, o sai de Açailândia, mais ou menos, e vai até um porto próprio, um tupi lá na Baía de São Marcos, Alcântara, né? lá em São Luís, de alta profundidade, de alta performance e tal. Esta ferrovia vai ser open access. Essa ferrovia vai ser no Verdade. modelo, eles vão fazer fazer a infraestrutura, CCO, tudo bonitinho. E vai ter lá 10, 12 operadores ATF. Daí a importância da gente maturar a questão da regulação desse ATF, entendeu? Para que dê a segurança deles fazerem o transporte lá, tá? Então, eu acho que é o primeiro modelo 100% Open Access. Eu tenho certeza que o mercado vai responder muito bem e outras autorizatárias vai provavelmente fazer o mesmo, tá certo? Porque o investimento em infraestrutura já é imenso, né? Sim. Então, ele reduziria o risco dele colocando o ATF. Então, essa questão é muito importante, essa regulação, Ismael, é muito importante que a gente já comece a pensar nela aí. Não, legal. Você trouxe um ponto importante, Baldes, realmente. Tem essa ferrovia chama Grão-Pará Multimodal, né? Que é essa EF-317, que para mim ela é uma continuação da Norte-Sul. Hoje a Norte-Sul ela acaba em Açailândia e ali ela pega direito de passagem pela estrada de ferro Carajás para chegar até o porto de Itaqui, né? Então, ela compete hoje, a carga da Norte-Sul compete naturalmente com o minério da Vale, né? Na hora que você tiver uma ferrovia realmente para um porto diferente, como o Baldes falou, né, com possibilidade ali também de 25 metros natural, né, de calado, é, é uma empresa, né, os autorizatários lá, eles são portugueses, então, eles têm já essa pegada mais europeia de open access, eles realmente pretendem fazer uma ferrovia com essa característica, né? Obviamente, se eles quiserem ter um par de trem lá rodando, né, vai ser eles que sabem, mas eles têm realmente, o Baldes está certinho, eles têm esse interesse de fazer uma ferrovia open access, né, na qual ele vai fazer só a manutenção, né, e vai deixar qualquer um que quiser entrar. E aí eu acho que realmente você vai poder ter uma grande performance da Norte-Sul com esse novo empreendimento. Ótimo. Ismael, eu sei que está no seu tempo aí. Pessoal, a gente ainda teria algumas perguntas para responder, mas infelizmente a gente precisa liberar o Ismael.
E aí, Ismael, se você puder depois, eu vou tentar organizar com a Câmara aqui essas perguntas. Se você puder depois mandar por e-mail para a gente, por escrito, ótimo, que a gente compartilha com todos. Muito obrigado, Ismael. Foi Claro. excelente a apresentação. Valdez, idem. Foi muito boa essa visão do usuário, né? Quem está ali na ponta, quem sofre, às vezes, com a concessionária, com o prestador de serviços, enfim. Então, a gente pode depois tentar marcar um novo evento, às vezes até envolvendo o prestador de serviço também, que aí a gente tira um pouco o foco aqui, né, Ismael, da NTT, joga para o colo da concessionária e a gente pode explorar mais ainda esses debates que foram muito ricos aqui hoje. Fernanda, queria mais alguma palavra para a gente poder encerrar e seguir? Eu queria agradecer o Ismael, ao Baldez também, liberar o Ismael, que realmente respondeu várias perguntas, já ultrapassando muito o seu tempo, e queria ver com o Baldez se ele conseguiria responder uma ou duas perguntas, porque o pessoal da Câmara falou que a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos. Se ele pudesse, era ótimo, porque tem tanto o Felipe, eu sei que tem várias perguntas, como o pessoal já mandou algumas aqui no chat. Bom, pessoal, então, deixa eu me despedir de todos. Primeiro, de novo, tá? Obrigado aí pela oportunidade. A gente tá sempre aberto aqui, tá? A visão da agência é sempre ouvir sugestões, reclamações, né? A ideia hoje é ser uma agência bastante participativa, bastante transparente. Então, pode mandar, Felipe, quantidade de questionamentos que você quiser aí e a gente vai responder todos, tá bom? Pessoal, Maravilha. obrigado. Baldez, obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado, Ismael. Um Obrigado, abração, Ismael. cara. Um Valeu, abraço. Felipe. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, Felipe, se o Baldez puder responder uma ou duas perguntas, aí a gente encerra em 10 minutinhos, depois a gente consolida as perguntas e manda por e-mail. Vamos lá, então. Valdez, tem uma aqui que para você que diz respeito a acesso aos portos, né? Tanto físico quanto a questão contratual, enfim. Às vezes a questão que envolve também o gargalo rodoviário para a destinação das cargas até os portos. Como que o usuário enxerga isso hoje? Qual que é a deficiência do sistema ferroviário que eventualmente não conecta a ferrovia até o porto, enfim, como que o usuário enxerga isso hoje, em questão de custo, em questão de acessibilidade física, tudo isso. Excelente, Felipe. Eu acho que essa é uma das questões muito importantes, vamos chamar assim, dentro desse cenário aí de investimentos no Brasil. E aqui eu poderia até ampliar, mas depois eu faço especificamente para a ferrovia, ampliar o acesso aos portos como acesso marítimo e acesso terrestre. O acesso marítimo é a questão da dragagem. Nós precisamos resolver essa questão de dragagem, onde evidentemente precisa, porque não é uma solução de curto prazo. A dragagem, determinados portos, é para o resto da vida. Então, nós faz um contrato de dragagem para dragar um pedaço, depois outro, e depois outra licitação para fazer um outro pedaço de dragagem. Aliás, não deu certo até agora. Recentemente foi lançado a concessão do canal de acesso do Porto de Paranaguá. Vai ser o primeiro caso, tá? E nós até já analisamos todo o modelo. Vamos participar agora, segunda-feira, da audiência pública, que vai ocorrer na ANTAC, e nós vamos dar a nossa contribuição. O acesso terrestre é rodoviário e ferroviário. Evidentemente que o acesso ferroviário ele precisa estar em consonância com a capacidade de movimentação dos portos. Então, como há uma certa capacidade que chega ao porto, ele pode se tornar um gargalo. E aí eu tenho que, obrigatoriamente, colocar sob roda, sob caminhão, que é muito mais caro do que chegar por ferrovia. A nossa experiência recente é com o Porto de Santos, com a FIPS, né? Que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos, que melhorou, vamos dizer, tanto capacidade quanto de serviço, o acesso ferroviário ao porto. Então,
a ferrovia chegava lá com 35 milhões de toneladas, pode chegar agora agora não, vou fazer os investimentos até 100 milhões, 80 milhões de toneladas. Então, é uma mudança completa de cenário. Aí eu preciso resolver o acesso ao Porto de Itaqui também no Maranhão. Eu preciso resolver o Porto de Suape, aí está dito que o ramal de Salgueiro vai ser feito. Eu preciso resolver de Rio Grande, que é com a rumo Malha Sul. Portanto, todos esses portos brasileiros, eles precisam ter um sistema ferroviário eficiente que leve a carga até ele. Eu acho que isso também vai estar na ordem do dia aí do Plano Nacional de Ferrovias. Maravilha, Valdez, já recebi o comunicado aqui que a gente realmente precisa encerrar. Eu queria novamente agradecer sua participação, foi excelente. E, pessoal, as apresentações a gente vai disponibilizar na sequência, assim como tentar endereçar todas as perguntas que foram feitas. Tem perguntas aqui do Arnaud, do Martin, do Sérgio. Então, na sequência aqui, eu vou endereçar tanto para o Valdez quanto para o Ismael. Assim que a gente tiver retorno também, a Câmara deve divulgar para todo mundo aí. Mais uma vez, agradecemos também à Câmara por permitir a realização de um evento desse tamanho, dessa magnitude, com pessoas tão importantes, tão conhecedoras desse assunto. Ferrovias, que a gente carece um pouco às vezes, de informação. Muito obrigado a todos, bom dia a todos, e Fernanda, Valdez, se quiserem mais uma última palavra aí, fica à vontade, por favor. Valdez, por favor. Não, só agradecer e sempre vou estar à disposição de vocês, porque esse é um tema, até certo ponto, apaixonante, e eu estou sempre à disposição, o que quiserem, a gente participa aí dos debates. Excelente, Valdez, obrigada, pessoal. Já estamos engatilhando um novo evento para o primeiro semestre, porque o tema de fato é amplo e sei que tem muitas dúvidas, então com certeza faremos uma nova rodada em breve. Obrigada a todos aí pela participação. Vamos endereçar as perguntas e enviar os materiais em breve também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Um abraço. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia. Bom dia.